Iremos falar nesta videoaula um pouco sobre o sistema de alimentação dos motores a diesel. O sistema de alimentação do motor diesel, ele compõe-se de duas partes: linha de ar, que consiste na entrada do ar até o cilindro, e linha de combustível, que trata da entrada do combustível até os cilindros. O motor do trator não se alimenta só de combustível. A combustão interna do motor se processa com uma mistura de 90% de ar e 10% de combustível aproximadamente. A vida do motor depende basicamente do ar puro que ele aspira. Os filtros de ar instalados no motor retêm as micropartículas de impureza contidas no ar, evitando a ação abrasiva destas sobre os componentes internos do motor. Existem dois tipos de filtro de ar: a banho de óleo, figura 1, e a seco, figura 2, tendo tratores que apresentam os dois tipos de filtro e tratores com apenas um. Falaremos agora um pouco sobre os elementos filtrantes a seco. A entrada de ar entra conforme a seta vermelha no slide, e a saída do ar purificado sai conforme a seta azul, indo para o interior dos cilindros. Os componentes deles são carcaça, seta amarela, que tem como função alojar os componentes de filtragem. Toda vez que se fizer a limpeza ou troca dos elementos filtrantes, deve fazer uma limpeza no interior da carcaça com pano seco, levemente umedecido em diesel. Nunca utilizar a esposa, pois se ficar fio no interior da carcaça, pode passar para o motor. Temos também o pré-purificador, que é do tipo ciclone, seta verde, e está alojado na carcaça ou incorporado ao elemento filtrante principal. Sua função é eliminar as partículas mais pesadas através da força centrífuga. Vemos ainda neste slide o elemento filtrante secundário, seta preta, que é constituído de feltro e impede a passagem de impurezas que não foram retiradas pelo elemento filtrante principal. Não existe limpeza, deve ser trocada a cada 1000 horas de trabalho ou anualmente. Continuando com os componentes do filtro a seco, temos elemento filtrante principal ou primário, seta vermelha, constituído de papel poroso, filtra o ar, impedindo a passagem de abrasivos. O elemento principal deve ser limpo quando o indicador de restrição, figura 2, indicar sujeira, ou seja, quando a tarja preta aparecer, seta marrom, ou a luz do painel acender, alguns tratores. Depois da limpeza, apertar o botão no indicador de restrição, figura 2, para a tarja preta desaparecer conforme seta preta. Temos também a válvula de descarga, seta amarela. Ela está localizada na tampa da carcaça, permitindo o escoamento das partículas de impureza mais pesadas, que estão depositadas na carcaça do conjunto. Deve ser acionado todos os dias conforme a figura. Outro ponto importante que deve ser observado são os condutores de admissão, que conduz o ar puro para a câmara de combustão. Verificar juntas e braçadeiras, para que não penetre impureza no fluxo de ar filtrado. A limpeza do elemento filtrante principal deve ser feita quando o indicador de restrição acusar, como já foi dito. É feito da seguinte maneira: retiramos a tampa e o elemento do filtro para fora do carcaça, conforme seta azul da figura 1. E procedemos à limpeza com aplicação de ar comprimido seco de dentro para fora, conforme figura 2, e nunca de fora para dentro, seta verde. A cada 5 limpezas ou 1 ano de uso devemos trocar o filtro. Porém, a cada limpeza devemos inspecionar visualmente o filtro com auxílio de uma lâmpada ou lanterna, conforme seta vermelha da figura 3, e verificar se tem furos, setas amarelas. Se tiver, devemos trocar o filtro. Após a manutenção do filtro, desarme o mecanismo da trava do indicador de restrição, apertando a trava com o dedo, como já foi visto no slide anterior. Inspecione também as juntas se estão boas. Vemos nesse slide com mais clareza o elemento filtrante principal, filtro principal na figura 1. Nele devemos ter o cuidado para observar a cada limpeza a borracha de vedação, seta amarela, que deve estar em bom estado de conservação, pois qualquer falha nela pode a sujeira passar para o motor.
Na figura 2 vemos no interior da carcaça o ciclone, seta vermelha, que por ação centrífuga elimina as impurezas mais pesadas. Falaremos agora um pouco sobre o filtro de ar a óleo. Os componentes são pré-purificador, seta marrom. O ar é admitido através de um pré-purificador que elimina por centrifugação as partículas maiores e mais pesadas. Por exemplo, folhas, detritos vegetais, partículas maiores de pureza, etc., que se encontram em suspensão. Estas impurezas são depositadas no copo de sedimentação, seta verde, que é transparente, sendo visível a sua saturação. Quando ocorrer a saturação, devemos limpá-lo. O tubo de ar, seta amarela, permite a passagem do ar do pré-purificador para a cuba. A cuba seta preta é o depósito de óleo, sendo que, quando houver a sucção pelo funcionamento motor, o ar passa pelo óleo no fundo, que vai depositar a maior parte das partículas de impureza ao atingir os reservatórios de óleo. O ar é remetido para cima pela ação do defletor em direção aos elementos filtrantes, destacável e fixo, que retém o restante da poeira. O elemento filtrante fixo auxilia o elemento filtrante destacável, que com o auxílio de gotas de óleo contidas em seu corpo, faz uma filtragem final. A manutenção do filtro de ar a óleo deve ser feita da seguinte maneira. A cada 10 horas de trabalho, verificar a cuba, solte as presilhas, círculo verde da figura 1, e retire o reservatório de óleo, cuba com o elemento filtrante, seta amarela. Inspecione o estado do óleo. Caso necessário, proceda à limpeza. Lave o elemento filtrante em óleo diesel limpo ou querosene, figura 2. Agite bem para secá-lo. Nunca use gasolina, pois pode danificar o motor. Em seguida, coloque óleo de viscosidade SAI 30 limpo até atingir o nível, figura 3, seta azul. Nunca coloque mais óleo do que o necessário. E coloque a cuba de volta no lugar. Vemos com mais detalhe neste slide os componentes principais do filtro de óleo. Na seta preta vemos a cuba, que armazena o óleo. Na seta vermelha vemos o elemento filtrante secundário, que fica no interior da cuba, seta azul. E na seta amarela vemos o elemento filtrante fixo. Falaremos agora sobre a linha de combustível, ou seja, o caminho do óleo diesel do tanque ao motor. O trajeto é o seguinte: o combustível sai do tanque, seta verde, passa pela torneira de combustível, círculo amarelo, e caminha conforme setas pretas, passando pela bomba de alimentação, círculo azul, em seguida passa pelo filtro, seta azul, indo em seguida para a bomba injetora, seta amarela, de onde é enviado aos bicos injetores, círculo vermelho. O combustível em excesso da bomba injetora e bicos retornam ao tanque através de tubos de retorno, seta vermelha. O excesso de óleo dos bicos injetores também faz lubrificação, resfriamento e limpeza dos bicos injetores. Falaremos com mais detalhe dos componentes nos próximos slides. Com relação aos componentes da linha de combustível, temos o tanque, seta azul, que tem como função armazenar o combustível para uma autonomia em torno de 10 horas de trabalho, dependendo do modelo. A tampa do tanque possui uma válvula para equilibrar as pressões internas e externas. Alguns tratores possuem tanque acima do motor e outros abaixo do nível da bomba injetora. A torneira, também chamado registro, círculo amarelo, é usada quando faz reparos, limpeza ou troca de filtro, pois se não fechar perderemos óleo diesel. Os tratores cujo tanque é abaixo do nível da bomba injetora não são equipados com torneira. Os tratores também possuem um copo de sedimentação, seta amarela, antes da bomba de transferência ou alimentação, círculo preto, que serve para sedimentar as impurezas que acompanham o combustível, tais como água, poeira, ferrugem, etc. Fazer drenagem diariamente, quando aparecer água, impureza no sedimentador. Afroge o bujão ou borboleta inferior e deixe aberto até começar a escorrer somente combustível limpo.
A água e as impurezas sairiam antes do combustível limpo. A bomba de transferência, outra chamada também de alimentação, tem função de bombear o combustível do tanque até a bomba injetora. Continuando com os componentes da linha de combustível, temos filtro, círculo amarelo, que tem a finalidade de filtrar as impurezas que passarem do copo de sedimentação. Em motores com alto consumo pode ter dois filtros, um primário e outro secundário. O elemento mais importante da linha de combustível é sem dúvida a bomba injetora, seta vermelha, que tem como função fornecer aos bicos injetores o combustível sob uma determinada pressão para poder abrir os bicos e mandar o combustível a cada bico no tempo exato, terceiro tempo do motor, além de mandar na quantidade correta conforme a aceleração do motor, imposta pelo pedal ou alavanca do acelerador, seta verde. Os bicos injetores círculo azul têm como função injetar o combustível em forma de atomização na câmara de combustão, a fim de homogeneizar com o oxigênio e produzir a queima da mistura. E por fim o tubo de retorno, seta azul, que conduz a sobra do combustível da bomba injetora aos bicos injetores para o tanque. Observamos neste slide uma bomba injetora para motores de 6 cilindros, como vemos na quantidade de saída, círculo amarelo. Como já foi dito, a função é mandar o combustível sob pressão e quantidade exata aos bicos injetores, e no tempo certo. Observamos ainda neste slide, na figura 1, dois modelos de bicos injetores, e na figura 2 observamos no cabeçote o local onde fica o bico injetor, seta amarela, bem como a quantidade de bicos injetores, círculo vermelho, ou seja, este motor tem 4 cilindros. Falaremos agora um pouco sobre a sangria do sistema de alimentação de combustível. É o processo que elimina o ar no sistema por motivos diversos, tanque vazio, tubulações furadas, sujeira na tubulação, etc. Quando faz a limpeza da tela filtrante da bomba de transferência, limpeza do sedimentador, troca de filtro, são situações que também podem dar entrada de ar. O sistema com ar, o motor não funciona. O procedimento é o seguinte: afrouxa o parafuso B de sangria da bomba injetora seta azul da figura 1, dependendo do modelo da bomba. Em seguida, aciona a bomba de transferência com a mão, círculo amarelo da figura 2, até que o combustível escorra sem bolha de ar, e aperta o parafuso. Em seguida, afrouxe o parafuso A, seta vermelha da figura 1, e fazer o mesmo procedimento. Por último, afrouxe uma das conexões dos bicos injetores, círculo azul da figura 3, e dê a partida do motor com o acelerador manual até a metade do percurso. Se não funcionar, feche a conexão e vá abrindo as outras uma a uma e dando partida no motor. Se pegar, reduza a rotação para a marcha lenta e reaperte a conexão. Neste slide, podemos ver um modelo de bomba de transferência que tem como função transferir o combustível do tanque até a bomba injetora. Vemos também o local onde é acionado para a extração de ar no sistema, seta amarela. Nesta videoaula, aprendemos um pouco sobre o sistema de alimentação de um motor a diesel.